Hello, sou o Teacher Caio e quero agradecer a sua presença aqui na aula. E hoje eu vou ensinar para você os 3 passos para você aprender inglês em até 6 meses. E vou te explicar exatamente quais técnicas você precisa aplicar, como você precisa levar a sua rotina de estudos para ter um resultado cada vez melhor. E aí sim, conseguir ter melhores empregos, melhores oportunidades profissionais, conseguir viajar e conversar com as pessoas e até mesmo morar fora do Brasil. Então fique comigo aqui até o final da aula, que eu vou te dar um passo a passo, um guia completo de como revolucionar o inglês e aprender de uma vez por todas. Muitas pessoas tentam por diversas vezes aprender inglês e às vezes acabam não conseguindo, fazem 1, 2 anos de curso e acabam tendo problemas e não conseguem seguir no curso, não conseguem aprender, não conseguem desenvolver. E hoje em dia o profissional que não sabe inglês, ele tem mais dificuldades no mercado do trabalho, ele não consegue chegar ali e ter os melhores empregos. Muitas das vezes a pessoa tem um ótimo currículo, é um excelente profissional e quando ele se dá de cara ali com uma oportunidade de emprego, tá lá, pré-requisito, inglês fluente. E a pessoa acaba ficando de fora de mais uma oportunidade de um bom emprego por não ter inglês. Quantas pessoas também, quantos alunos que eu já tive que reclamavam que tiveram a chance de ir morar no exterior, mas por não falar o idioma, acabaram não se sentindo confortáveis para morar fora. Então todos esses problemas que as pessoas têm com o inglês, elas não têm nada a ver com a própria pessoa, mas sim com uma forma que tentaram ensinar inglês para elas e não foi eficiente. Então, como a pessoa não teve ali uma boa instrução, ela acaba não aprendendo inglês e tendo esses problemas de não conseguir um bom emprego, não conseguir uma promoção, não conseguir se inserir no mercado de trabalho que vem cada vez mais exigente. E para você aprender o inglês de uma forma correta, que traz resultados comprovadamente, os 3 passos que você precisa ter em mente são o mindset, que é a mentalidade, a forma como você pensa, a forma como você enxerga os desafios. A segunda passo, que é a imersão, que é você criar ali um ambiente de inglês ao seu redor, que é algo próximo do que acontece quando você vai morar no exterior. E o estudo ativo, que é quando você realmente pega e estuda ali concentradamente. E hoje eu vou mostrar para você todo passo a passo, vou mostrar para você o método que funciona perfeitamente. Eu sei que às vezes você pode estar pensando, mas parece muito milagroso aprender um idioma satisfatoriamente, me comunicar bem em inglês em apenas 6 meses, porque nos cursinhos são 5, 6 anos de curso. Eu já vou explicar para você também o que acontece, mas infelizmente vamos dizer que a gente tem uma máfia dos cursinhos. Por que eu digo isso? Porque simplesmente é um negócio que está muito mais preocupado no lucro do que na entrega de um produto de qualidade. Pensa bem, se no cursinho eles ganham dinheiro com a sua mensalidade, quanto mais meses você ficar por lá, mais dinheiro eles vão ganhar. Então é muito interessante para o cursinho que você fique 5, 6 anos estudando com eles. Nós temos um processo natural de aprendizagem, que é aquele mesmo processo que nós aprendemos o português na infância. Só que os cursinhos eles cismam em querer inverter essa ordem. Ao invés de te ensinar de uma forma livre, leve, natural, que você ganhe confiança, se sinta seguro para poder falar inglês do seu jeito, eles começam de cabeça para baixo, ao contrário. Eles começam ensinando gramática desde o começo, sendo que gramática a gente vê aos poucos e o intensivo de gramática é lá no final, para polir o seu idioma, não para construir. Então os cursinhos já começam te colocando regras, travas, limitações, medos, inseguranças, coisa que lá fora o nativo não se preocupa. A gramática não é tão essencial assim para você começar a estudar através dela. Nenhum cursinho ensina o aluno a fazer imersão. Eu já fui proibido, em um curso que eu trabalhei, de ensinar os alunos a aprender inglês em casa, com filme, com seriado, com música. Eles inventaram uma desculpa nada a ver para eu não ensinar, mas eu sabia que na verdade não era isso. O verdadeiro fator é que se o aluno
começa a fazer imersão em casa, no final do ano ele não precisa mais ir no cursinho, porque ele já vai ter aprendido inglês. Então ele não vai ficar lá no cursinho pagando 5, 6 anos de mensalidade. Exercícios escritos e mecânicos, sabe aqueles homework que tem no final do livro do cursinho, traz muito pouco resultado. E brincadeiras e joguinhos. Gente, você sai do trabalho cansado, sai da faculdade esgotado e chega lá no cursinho 10, 15, 20 minutos de brincadeirinha no começo da aula. Pelo amor de Deus, ninguém quer isso. A gente quer objetividade, quer aprender logo. Aí faz brincadeirinha de ficar em pé, em círculo, jogando bola um pro outro, que não traz quase resultado nenhum. E com essa estratégia, essa máfia dos cursinhos, desses cursinhos aí que você vê em toda esquina, acabam tirando ali grande parte do dinheiro do pessoal, porque enrola a pessoa eternamente e a pessoa fica refém e dependente dos cursinhos. E por esse motivo que você não aprende tão rápido quanto poderia. Os cursinhos poderiam muito bem te ensinar a falar numa velocidade muito maior. Só que aí eles entrariam em falência, porque todo o negócio deles, que é baseado num cliente que fica 5 anos, acabaria. Todos os poliglotas, que são as pessoas que aprendem vários idiomas, elas não ficam 5, 6 anos aprendendo cada um. Elas aprendem os idiomas em poucos meses. Porque estudos sobre aprendizagem acelerada, eles já vêm acontecendo desde a década de 70. Então existem métodos comprovados, tanto por cientistas, professores, poliglotas e alunos, que já botaram em prática e conseguiram aprender o idioma muito rápido. E, gente, vamos lá. 2019, tecnologia. Hoje em dia, tudo é rápido, tudo é instantâneo. E o aprendizado também é muito mais rápido com o auxílio da internet. E o que eu quero que você saiba sobre mim, primeiramente, é que eu também não nasci sabendo inglês. Eu tive muita dificuldade no começo. Eu também não aprendi inglês na infância, meu pai não fala inglês, minha mãe não falava inglês, ninguém da minha família. Também não vim de família rica que me levou para intercâmbio, nem nada disso. Eu aprendi inglês nesses cursinhos tradicionais. E eu também fiquei 3 anos no cursinho com pouquíssimo resultado. Eu ia dia após dia, semana após semana, e não senti o meu inglês desenvolvendo. E eu comecei a achar que eu era burro, que eu não era capaz, que eu tinha algum problema que não entrava na minha cabeça. Eu era um aluno que a professora empurrava para passar de ano. E, inconscientemente, eu comecei a usar um método, uma técnica, em forma de lazer, que eu acabei me desenvolvendo. Eu passei de um aluno que era um aluno média 6 para o melhor aluno da sala. Meu inglês simplesmente decolou, mudou completamente de nível. Isso que eu estou falando é 2008, 2007, tem muito tempo já, quando eu era aluno. E desde que eu comecei a dar aula, eu comecei a aplicar esse método, que foi aprimorado, foi pesquisado com diversos alunos que tiveram o mesmo resultado. Isso quando eu comecei a dar aula em 2014, foi o período que eu comecei a pôr em prática com alguns alunos particulares e ver o resultado que essa imersão trazia. Comercialmente, foi ruim para mim, porque ao invés do aluno ficar anos e anos fazendo aula comigo, o aluno fazia aula comigo por apenas alguns meses, já ficava satisfeito com o inglês e saía. Só que, pelo contrário, eu achei que isso seria um problema, foi ótimo, porque a pessoa sai satisfeita, falando bem e traz novas pessoas. E lá no ano de 2016 eu fui morar no Reino Unido, na Escócia, e eu pude ver o inglês que as pessoas falam no dia a dia, que as pessoas não estão preocupadas com regrinha, não é aquela forma engessada que o professor do cursinho fala para você, é algo muito mais solto, muito mais dinâmico, com gírias que nem a gente fala aqui no Brasil. E olha, eu já ensinei muita gente. Desde que eu comecei a dar aula, mais de 5 anos atrás, foram milhares de alunos, tanto presencial, tanto online, em sala de aula, aula particular, enfim, ensinei diversas pessoas, como você pode ver na foto, que tiveram um inglês altamente desenvolvido através dessas técnicas, que eu já vou revelar aqui agora para você. O primeiro passo que você precisa ter é entender alguns conceitos, porque é como se a mente fosse um porteiro de um prédio. Se a mente não permite que você comece, você nem vai começar. Então, essas frases que assim o pessoal sempre fala, eu tenho um bloqueio.
já passei de idade, só se aprende inglês quando mora fora, só criança aprende bem, não tenho tempo para estudar. Não tem nenhum estudo comprovando nada disso. Eu não sei quem foi que inventou essas teorias. É coisa de povão. É coisa que se fala em boteco, na feira do bairro. Não é possível, porque não faz sentido, não tem fundamento. Essa pesquisa aqui que saiu no G1, ela mostra que o adulto aprende até mais rápido que o adolescente, porque o cérebro já é mais desenvolvido. O adulto consegue associar situações que ele já viveu e assim conseguir assimilar com maior facilidade um novo conteúdo. O adulto entende conceitos gramaticais que são abstratos muito mais fácil que o adolescente. E a minha opinião, o adulto é mais motivado também porque ele paga do próprio bolso e dá valor ao seu dinheiro. Ele sabe que não cai do céu, beleza? Não ter tempo para estudar, eu vou mostrar para você uma técnica de estudo que não precisa de tempo, que você consegue aplicar no seu dia a dia, por mais corrido que ele seja. Entender também que as dificuldades fazem parte do seu desenvolvimento, então é normal que você leia textos que você vai entender metade, vai entender 20% no começo, 80% mais para frente. Sempre vai ter uma palavra que você não conhece, sempre vai ter um áudio que você vai ouvir e não vai entender, sempre vai ter um sotaque novo que você não está adaptado, mas isso faz parte do aprendizado. Quando você foi aprender português criança, você também não entendia nada, mas não tinha outra opção. Você tinha que aprender a falar. Você entrou num ambiente de imersão no português e aprendeu a falar português. Então, muitos cursinhos também ensinam o aluno a ouvir áudios em câmera lenta, em velocidade atrasada. Aí o aluno fica 2 anos ouvindo o áudio numa velocidade que não existe, que não é real. E quando ele entra no módulo intermediário, tem que se reacostumar novamente com a velocidade normal. Ou seja, vai direto para a velocidade normal. Não adianta a gente querer aprender algo que não existe. A gente tem que aprender diretamente do jeito que as pessoas falam. Pode parecer um pouquinho mais difícil no começo, mas faz parte. Talvez seja uma semana um pouco mais difícil, mas depois você se acostuma e isso vai trazer um resultado, uma velocidade muito maior. É que nem você ficar 2 anos andando com bicicleta de rodinha. Quando você tirar, você vai ter que se adaptar novamente. Por que não vai direto para a bicicleta sem rodinha? Vale muito mais a pena. Pode até ser que você sinta um pouco mais de dificuldade, porque realmente é mais difícil você andar na bicicleta de 2 rodas do que com rodinha, mas vai ser uma dificuldade inicial que, após vencida, vai agilizar muito o seu processo. É a mesma ideia. O conjunto de ações faz a diferença. Tem muita gente que acha que um detalhezinho que ela colocar uma vez por semana vai fazer ela acordar fluente. Não é. É um conjunto de ações. É entender que nenhum resultado vem do dia para a noite. Vai precisar de uma persistência, leva um tempo. Se fosse um dia para ficar fluente, todo mundo já seria fluente no Brasil. Mas também não são 5, 6 anos, beleza? Em poucos meses dá para ter muito resultado. E sempre seja honesto contigo. Tenha em mente, realmente eu estudei, não estudei, estou enrolando, porque o aluno que quer aprender, ele tem que ter essa mentalidade de conseguir identificar os momentos que ele pode estudar um pouquinho mais, onde ele precisa corrigir, precisa ser um pouquinho autocrítico para conseguir ter resultados melhores. Então passamos o primeiro passo, que é a mentalidade, é você conseguir entender alguns conceitos essenciais para aprender o inglês. É entender que se você não aprendeu até hoje, é porque você veio estudando de uma forma que não traz resultado, porque se trouxesse resultado, você já saberia. Então ficar traduzindo, estudando gramática, isso não funciona, porque se funcionasse, todo mundo já falava inglês. Então, como a gente aprende? Com uma nova abordagem, estudando através do processo natural de aprendizagem. E esse segundo passo, que é a imersão, ele é indispensável. Ninguém aprende o idioma sem fazer uma imersão no idioma. Já viu que muitas pessoas vão para os Estados Unidos e aprendem a falar inglês? Porque lá fora a pessoa fez uma imersão total no inglês. A pessoa vai na padaria, vai ser atendida em inglês, liga a TV, vai estar em inglês, liga o computador, vai estar em inglês. É claro que aqui no Brasil você não consegue trocar o idioma
da atendente da padaria, mas você consegue trocar o idioma de tudo eletrônico ao seu redor, você consegue ouvir inglês grandes partes do seu dia e entrar nesse clima de imersão que qualquer pessoa que aprende outros idiomas faz. Não conheço ninguém que aprendeu um idioma rápido sem fazer imersão. A criança consegue aprender o idioma apenas pela imersão. O adulto, como o cérebro é diferente, ele precisa da imersão e do estudo. Porque a gente tem um lado racional no cérebro que quer saber o porquê de tudo, que também precisa ser desenvolvido. Então vamos lá, criar imersão. É uma bolha de inglês ao seu redor. Ouvir inglês constantemente. Interagir em inglês constantemente e falar inglês constantemente. Detalhe importante, falar. Porque muita gente só escuta inglês, mas se você quer falar inglês, você tem que falar em voz alta. Não precisa ter alguém do seu lado, você pode falar sozinho, muitas das vezes. Para conversar precisa dois, mas para falar você consegue fazer exercícios individuais de fala. E como que a gente cria essa bolha de inglês? Eu vou mostrar aqui para você. E mesmo, lembrando, mesmo que você tenha uma rotina corrida, você vai entender que é possível para você aprender inglês e se inserir no mercado de trabalho. O inglês, muitas das vezes, é o que a falta do inglês, muitas das vezes, é o que te impede de progredir profissionalmente. Então, por mais que você tenha que se dedicar a algo novo, é algo que vai te permitir melhores resultados. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu digo é você alterar o idioma dos seus eletrônicos para inglês. Ou seja, celular, tablet, computador, televisão, qualquer coisa que você usa, coloque em inglês. Dentro do celular e do computador, troca também o idioma do Google, troca o idioma das redes sociais, tá? Que aí toda vez que você entrar no Insta, no Face, entrar no Google, vai estar tudo em inglês. Ah, só isso eu vou ficar fluente? Claro que não, isso aí é um passo. Lembra que eu falei? É o conjunto de ações que traz o resultado. Tem um estudo que diz que a gente pega no celular e desbloqueia em média 60 vezes ao longo do dia. Já pensou se toda vez que você usar o seu celular ele estiver em inglês? Toda vez que você ligar o computador, entrar na internet, ligar a televisão para ver um jogo do Flamengo, vai estar a televisão configurada em inglês? Isso já ajuda a fazer o seu cérebro pensar em inglês, porque ele vai ver as opções ali escritas em inglês e ele vai ter que pensar qual é a opção correta. E além disso, por associação, você acaba aprendendo novas palavras. Pelo lugar que a palavra está, você associa com a palavra anterior, enfim, já é um ótimo início. Isso força o seu cérebro a estar sempre pensando em inglês ao longo do dia. Aprenda em inglês. O que é isso? Eu quero entrar no YouTube para aprender como cozinhar arroz. Ao invés de entrar no YouTube e digitar como cozinhar arroz, digita How to Cook Rice. Você vai ter muito mais resultado de pesquisa, você vai aprender algo útil do seu dia a dia e vai estar ouvindo inglês. Então é criar o hábito de fazer tudo em inglês. Eu quero fazer uma pesquisa, faça em inglês. Eu quero entender algo novo, faça em inglês. Eu quero ver um vídeo de alguém ensinando a montar um guarda-roupa. Procura isso em inglês. Vai ter com certeza. Leia em inglês. Você pode ler livros. Vamos supor que você quer ler livro de psicologia. Ao invés de você ler o livro em português, leia o livro em inglês. Você vai aprender do mesmo jeito e ao mesmo tempo vai aprender inglês também. Se você ainda não está num nível, não tem problema. Tudo isso que eu estou falando serve tanto para quem já sabe bastante, para quem sabe um pouco e até para quem nunca viu inglês. Vai lembrar, se você nunca viu inglês, tudo isso também é aplicável para você. Então, se você não consegue ler um livro, você talvez consiga um texto, talvez um parágrafo. E mesmo que você ainda não entenda um parágrafo, comece, como eu falei. Dificuldade faz parte. Se eu for aprender russo hoje, eu não sei nenhuma palavra de russo. Eu teria que começar do zero. Então, tem que ter um começo. Eu iria aprender uma palavra, 2, 3, 4, e daí eu ia tentar juntar essas palavras. Eu ia aprender 5 nomes de frutas, eu ia aprender o verbo comer
e eu ia começar a juntar e montar as minhas frases. Enfim, tudo passa por um processo de adaptação. Então comece com coisas pequenas e vá para algo maior. Talvez você ainda não consiga ler um livro de psicologia, mas você às vezes consegue entrar num perfil de Instagram de psicologia e ver uma frasezinha falando algo, às vezes uma frase motivacional, às vezes uma frase lá de Freud, que você já vai conseguir entender. Mas tudo tem um começo. E outra, se divirta em inglês. Pô, quero ouvir música. Coloque em inglês. Ah, eu gosto de ver um filme de noite antes de dormir, um seriado. Começa a assistir em inglês. Ah, eu quero ver televisão enquanto eu estou fazendo meu almoço. Coloca num canal que esteja falando inglês. Começa a trazer o inglês para o seu dia a dia. Olha só, eu já falei da mentalidade, já falei de imersão e ainda não falei de gramática, de livro, de lápis, de borracha, porque tudo isso vem antes. Você já viu um bebezinho de 2 anos estudar gramática? Não. E ele aprendeu a falar português rapidinho. Porque não é assim que a gente aprende. A gente aprende palavras, a gente associa imagens com sons e a gente começa a juntar essas palavras, formar frases e criar uma comunicação. Essa é a forma natural. Não se aprende inglês ao contrário, através de primeiro gramática, primeiro regrinha. A gente se comunica e depois a gente vai polindo o idioma. Então, essa é a forma que todo mundo aprende. Essa é a forma que se ensina idioma na Europa, é a forma que se ensina idioma na Ásia, que são os países que, por mais que não falem inglês no dia a dia, grande parte da população é fluente em inglês. É dessa forma que se ensina lá fora, é dessa forma que os poliglotas aprenderam, é dessa forma que eu ensino, que os meus alunos aprendem e têm resultado. É trazer o inglês para o seu dia a dia como algo natural, assim como o português. Não encare o inglês apenas como um estudo. Ah, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e estudar verbo to be. Não, o inglês está no dia a dia, do mesmo jeito que a gente está se comunicando em português. É algo comum que você precisa trazer para o seu dia a dia. Mesmo que você ainda não entenda nenhuma palavra e nunca tenha estudado, comece a fazer isso. Todo bebê recém-nascido passou por isso no português. Você só vai entender inglês quando você ouvir. É natural que nas primeiras vezes que você ouve inglês não vai fazer sentido para você. Mas de tanto ouvir, tudo isso junto do estudo vai ficando cada vez mais claro e mais fácil. Outra coisa que eu quero que você encontre no seu dia é o tempo perdido. Não é a música do Legião Urbana, são aqueles momentos que você tem no seu dia a dia que dá para você inserir em inglês, que não está sendo tão aproveitado. E com isso eu não estou falando que você está à toa na sua casa, não. Nada disso. Eu sei que todo mundo que me segue costuma ter uma rotina bem corrida. A maioria é o pessoal que trabalha, que está na universidade. Eu também passei por tudo isso, também trabalho bastante e sei exatamente como é. Então vamos lá. O que é o tempo perdido? Quando você está, por exemplo, no ônibus indo para o trabalho, para a faculdade, ou então está no carro, vai atrapalhar se você ouvir inglês, botar um fonezinho, caso esteja no ônibus, ou então botar um inglês ali no rádio do carro? Não vai atrapalhar. É um momento que está sendo ali perdido, porque não tem problema você dirigir enquanto escuta uma música, uma entrevista, não tem problema você estar sentado no banco do ônibus ouvindo ou assistindo alguma coisa no seu celular. Então, você pode inserir muito inglês no seu dia nesses momentos. Na academia, quando está cozinhando, limpando a casa, quando está tomando banho, aqueles 20 minutinhos de Netflix antes de dormir, aquele intervalozinho do almoço. Enfim, tem muitos momentos perdidos, pouquinho aqui, pouquinho ali, que ao longo do dia vão trazer horas e horas e horas de inglês para o seu dia a dia. E como eu falei, é um exercício de imersão, então você não precisa estar tão preocupado com o que está falando, se você está entendendo, simplesmente jogue inglês para dentro da tua cabeça. Você só vai entender se você passar por isso, é parte natural do processo. O que eu recomendo é você organizar. Por exemplo, pega um dia que está tranquilo e já faz um monte de download de música, de entrevista, de várias coisas em inglês, para no dia que você estiver na correria não ter que correr atrás, você só dá o play e começa. Você vai encontrar esses horários disponíveis e vai implementar aos poucos.
Então, por exemplo, hoje eu vou começar a minha imersão no inglês. Então, toda vez que eu tiver no intervalo do trabalho, eu vou ouvir alguma coisa ali em inglês. Quando eu estiver no ônibus voltando para casa e indo para o trabalho, eu também vou ouvir. Beleza. Aí daqui 1, 2 semanas, acrescenta mais alguma coisa. Quando eu estou tomando banho, eu ponho o volume do celular no máximo e os 20 minutos ali de banho vai ser mais 20 minutos de inglês. Aí depois começa a ouvir inglês na academia, pode ser música, pode ser qualquer coisa. Enfim, você vai encontrando horários no seu dia a dia para você conseguir trazer o inglês que vai fazer com que você aprenda. E sempre com coisas relevantes. Olha para mim, eu vou aprender um novo idioma com uma youtuber que fala de maquiagem? Não vou, porque não é um assunto que me interessa. Eu vou aprender mais, talvez, com youtubers que falam de viagens, com youtubers que falam de esportes, que são coisas que eu gosto mais no meu dia a dia. Então, procure coisas que você gosta. Se você costuma assistir um youtuber que fala sobre o dia a dia dele na faculdade, procure um americano. Se você costuma seguir pessoas do Insta que falam sobre um determinado assunto, procure americanos. Aqui eu até deixo a sugestão desse aplicativo YouBook, que está ali na imagem do celular, que ele é audiobook. Então você escuta o livro. Eu tenho uma rotina de trabalho muito corrida, então é difícil eu parar tudo e ficar 1 hora lendo. Mas eu vou na academia 5 vezes por semana. E como é perto de casa, eu vou e volto a pé, dá 1h40, 1h40, 5 vezes por semana. Eu coloco meu fone e vou ouvindo livros. Em 3 dias, eu termino um livro nesse ritmo. Já teve meses que eu terminei 9, 10 livros em inglês. Ao mesmo tempo, eu também estava praticando meu inglês e aprendendo algo útil, algo que eu já precisava aprender para o meu dia a dia. Poderia ser música, poderia ser entrevista, poderia ser qualquer coisa. Social networks, redes sociais. Se você já tem o hábito de utilizar redes sociais, começa a usar elas de uma forma... Começa a usá-las. Português bonito. De uma forma que vai te trazer resultados. Ou seja, eu gosto de basquete. Ao invés de eu seguir 20 jogadores de basquete brasileiros, eu posso seguir 10 e também seguir 10 jogadores americanos. Por quê? Porque no Instagram as pessoas falam de uma forma natural. Elas falam do jeito que a gente fala no dia a dia. Com gíria, expressões, fazendo brincadeirinhas, do jeito que é. E você vai aprender muito mais vendo as pessoas naturais do que vendo uma estrutura engessada. Se alguém for aprender português, qual português que a gente fala no dia a dia? O do livro do Machado de Assis ou da novela da Globo? É o da novela. Esse é o português do dia a dia. E a mesma coisa no inglês. Muito cursinho quer te ensinar uma estrutura engessada, cheia de regrinhas. Se não botar o do no começo, vai vir uma polícia internacional da gramática cortar a tua mão fora. Nada disso. Lá fora, as pessoas falam de uma forma natural, cometem erros gramaticais, que nem a gente aqui no português. Siga nativos que te divertem, que falam coisas que você goste. Utilize as redes que você já utiliza também. Se você não tem Insta, você não precisa baixar o Instagram só para estudar inglês. Aqui é uma pequena possibilidade que eu estou dando dentre as diversas formas de fazer uma imersão. Interaja com os nativos. Comenta lá na foto, coloca beautiful. Às vezes você só sabe escrever isso, beautiful. Aí amanhã, very beautiful. No outro dia, you are very beautiful. No outro dia, I think you are very beautiful. Enfim, cada vez maior, cada vez progredindo. Converse com as pessoas, crie vínculos e comece ali a desenvolver o seu inglês. É muito importante que a gente escute, mas que a gente também fale e escreva. Tomar uma postura ativa é essencial. E use apps de inglês. Duolingo é muito bom para quem está no começo. Ele não te leva a um nível avançado, mas ele já cumpre bem a missão de ajudar quem está ali no começo. HelloTalk, você conversa com pessoas de outros países. Então, assim, você é brasileiro que quer aprender inglês. Ele vai te conectar com um australiano que quer aprender português. Que aí você ajuda ele no português, ele te ajuda no inglês. Eu já testei,
funciona legal, vários alunos meus estão usando também. E o terceiro passo é o estudo. Então a gente já viu que o primeiro é a mentalidade, parar de estudar de formas que não dão resultado, entender que se não deu resultado é porque não funciona e que vai precisar estudar de uma nova forma, que não é nem tão nova assim, simplesmente a máfia dos cursinhos não mostrou isso para você, porque não é do interesse deles. O segundo passo que é a imersão, que sem imersão ninguém aprende a falar fluentemente, ninguém consegue, é parte essencial. E agora vem também o estudo, que é como você vai se desenvolver. Como eu falei, o adulto precisa da imersão e do estudo para aprender. Os dois andam juntos, lado a lado. E como que é o estudo? Vamos lá. Você vai geralmente tirar um intervalo de 20 a 40 minutos. Mais que isso a gente esquece, menos que isso é pouco. O ideal é que seja todo dia, mas eu sei que muitas das vezes a rotina não permite, o cansaço pega, mas tente sempre manter ali próximo de 5, 6, 7 vezes por semana, mesmo porque 30 minutinhos você consegue estudar. No mínimo 3 vezes por semana. E eu vou te explicar o porquê. Quando você acaba de estudar algo, vamos dizer que você reteve 100%. A cada dia que você deixa de estudar, você começa a perder a retenção. Aí você, num cursinho tradicional, faz aula só no sábado. Você estuda hoje, você só vai ter aula no próximo sábado. 7 dias sem ver inglês, você perde mais da metade do que você aprendeu. Então você nunca consegue desenvolver, porque você está sempre perdendo e recuperando. Quanto mais vezes você estudar, menos você perde. Ou seja, a sua retenção vai estar sempre lá em cima. Então se eu estudo hoje, reti 100%. Amanhã eu estudo de novo, além de eu não perder o que eu aprendi hoje, eu ainda vou aumentar o que eu vou aprender amanhã. Então, ao invés de eu ficar perdendo e voltando, eu crio uma bola de neve que eu começo a ganhar infinitamente. Vai acumulando e o resultado é ótimo. Esse estudo é 100% focado, ou seja, guarda o celular, esquece o WhatsApp, é rapidinho e progressivo. Se você faz sempre a mesma coisa, pode ser que não vá trazer resultado, mas o ideal é que você tenha sempre ali o desafio de ir além, se desafiar, se permitir crescer. Então, se você fez uma frase hoje, amanhã você faz 2, no outro dia você faz 3, no outro dia você faz 4. 4 frases já é um parágrafo. Quem faz um parágrafo faz 2, faz 3, faz 4. 4 parágrafos já é um texto. Então, ele está sempre crescendo, falando de assuntos novos, enfim. A grande dificuldade que o aluno autodidata tem é de fazer o estudo, porque a imersão é simples de fazer. É muito tranquilo depois que você entende o conceito. O estudo, o aluno autodidata já costuma ter uma dificuldade porque ele não sabe o que ele precisa estudar. Ele não sabe o que é relevante para ele. Ele não sabe se ele está estudando bobeira ou não. Então, essa é a parte que pega mais para o aluno autodidata, que é saber estudar corretamente. Quando você for estudar, você tem que ter em mente que qualquer idioma trabalha os 4 pilares, que é o listening, speaking, reading e writing, que é ouvir, falar, ler e escrever. Qualquer idioma trabalha as 4 competências. No Brasil é muito comum no colégio tradicional a gente ter só exercícios de leitura e marcar xizinho. Às vezes você escreve. E nos cursinhos, eles te dão um pouco de listening, pouco speaking, mas o listening, eles não te explicam detalhe, que o listening não é algo que você vai fazer 30 minutos por semana ali no cursinho. Não é aquele áudio em câmera lenta. Hello, my name is John. I'm 15 years old. Isso não é um treino adequado de listening. O listening a gente trabalha através da imersão, ouvindo pessoas reais, falando numa velocidade real, sobre assuntos reais, do jeito que as pessoas falam no dia a dia. Isso é o listening, é através da imersão. Então a gente tem que focar muito no estudo. O speaking, que é algo que falta aqui no Brasil, e também reading e writing. Eu passo essa técnica de vez em quando, às vezes eu ensino como técnica da Netflix, técnica do seriado, técnica de ouro, cada vez eu dou um nome,
O nome mesmo não importa, eu não estou atribuindo a minha criação. Muitas pessoas usam do método parecido, é claro que eu fiz as minhas modificações que eu observei que funcionavam cada vez mais com os alunos e eu vou explicar para você. E essa técnica, olha, eu estou te revelando essa técnica que é essencial, essa técnica é fenomenal, ela traz muito resultado. Mesmo você estando sozinho, mesmo você nunca tendo estudado inglês, eu sei que às vezes é complicado, mas essa técnica é efetiva, é eficiente. Quem faz ali 5 vezes já começa a perceber que já está mudando. Imagine isso ao longo dos meses. Ela realmente é muito boa e eu vou revelar para você esse método que realmente faz com que você tenha uma grande evolução no seu inglês. Então vamos lá, a primeira parte dessa técnica aqui, para quem está começando ali, está mais tranquilinho ainda, então vamos lá. Você vai pegar um seriado de comédia, desses aí que a gente vê na Netflix, em qualquer lugar. Eu falo serial de comédia porque tem um vocabulário comum do dia a dia, que é o que a gente precisa ver. Seriado de medicina, de hospital, né, de polícia, esses aí já são mais elaborados, fica mais pra frente. Pegou um trecho de 5 minutinhos do seriado. Você vai ouvir esse trecho apenas de 5 minutos, primeiro com áudio em inglês, como sempre, e legenda em português. Chegou no final dos 5 minutos, volta. Ah, detalhe, pega um papel e uma caneta, anota isso aí, porque essa informação você não encontra em qualquer lugar não. Estou soltando aqui agora. Segundo passo, áudio em inglês e legenda em inglês. Chegou até o final dos mesmos 5 minutos, pausa e volta lá no começo. E agora você vê novamente esses mesmos 5 minutos só com áudio em inglês, sem legenda. Por que disso? Primeiro, você já vai, no primeiro passo, se acostumando com o inglês e você vai entender tudo o que está acontecendo, porque você tem que entender o que está acontecendo. Segundo passo, você já entendeu, você vai ouvir novamente, reforçar o inglês e você vai ler na legenda aquilo que você está ouvindo. Então, ao mesmo tempo que você está vendo como se escreve aquilo que você escuta, você também está vendo como se pronuncia aquilo que você lê. Então, essa parte é uma parte que você aprende muito. E lembrando, o aprendizado, 80% dele é subconsciente. Então, assim, você não está vendo um seriado, aprendi essa palavra, aprendi aquela outra. Não, vem de uma forma natural. O pai e a mãe não ensinam todas as palavras para a criança. Uma hora a criança começa a usar palavras que ela ouviu por aí e ela acrescenta no vocabulário. A mesma coisa é o inglês. Pô, mais da metade das palavras que eu falo, eu não aprendi no cursinho quando eu era aluno. Eu aprendi através da imersão. Porque você vê aqui, vê ali, quando você vê, você já está usando essa palavra no seu dia a dia. Beleza. E o terceiro passo é o mais próximo que a gente tem de uma situação real. Porque lá fora, ninguém fala com uma legenda aparecendo aqui no peito. A pessoa fala e você tem como ouvir e ver a pessoa pelos gestos para entender o que ela está fazendo. Por que a gente não vai direto para o só em inglês? Porque para quem não conhece nada, é difícil, a pessoa vai ficar perdida. Ela não vai entender o que está acontecendo. Então a gente sobe um degrau de cada vez, vai desenvolvendo. Você pode ver um seriado só em inglês? Ver o seriado inteiro? Claro que pode, mas isso é um momento de lazer. É uma prática de imersão. Aqui o que eu estou passando é um estudo focado. Você vai parar tudo que está fazendo, concentrar para estudar inglês. É aquele estudo de 20, 30 minutos que eu falei. Beleza? Então não confunda assistir Netflix lá com o mozão lá no final de semana com estudar. São duas coisas diferentes. Aqui você está estudando através do seriado. Então no estudo, trecho de 5 minutos, passo 1, passo 2, passo 3, show de bola. Vai levar 15 minutos. Agora, para quem que eu dou essa sugestão? Para quem realmente está começando agora. Mas depois de 3, 4 semanas dá para melhorar essa técnica. E como que funciona a técnica completa, super eficiente? É muito simples. Você vai manter esse primeiro passo, né, do áudio em inglês e a legenda em português. Outro detalhe é que como você já leu a legenda em português na primeira etapa
e na segunda etapa você está lendo em inglês, o seu cérebro começa a comparar automaticamente. Você não percebe que isso está acontecendo, mas ele começa a comparar e tirar conclusões de novas palavras. Então beleza, vamos lá. Técnica completa. Você vai fazer primeiro áudio em inglês e legenda em português. Beleza, acabou os 5 minutos, volta no começo. Áudio em inglês, legenda em inglês. E agora, enquanto você estiver assistindo esses 5 minutos da segunda etapa, você vai anotar num papel ali 5 a 10 palavras novas que você não conhecia. Acabando o trecho, você vai pesquisar em inglês o significado das palavras. Como que você faz isso? Joga no Google Images, joga no Thesaurus para poder ver sinônimos, joga no Lingui para poder ver aplicações dessa frase, dessa palavra em uma frase, porque pelo contexto às vezes você pega. E o último caso, tradução. Tente primeiro fazer esse processo natural de aprendizagem. Não vá direto para a tradução. Pode parecer mais fácil, mas vira uma muleta que te impede de aprender inglês. Beleza? Pesquisou o significado, aprendeu quando que usa essas 5 a 10 palavras. Show! Agora o que você faz? Cria uma frase com cada uma dessas palavras novas. Então, o nosso cérebro ele recebe milhares de informações por dia. Algumas ele pensa que é irrelevante e joga fora. Outras ele entende que são informações relevantes e ele armazena. Quando você põe na prática, você está mandando essa mensagem que é relevante, que é para guardar. Ou seja, quando você usa essa palavra numa frase, ele tende a gravar. Então você aprendeu, anotou 5 palavras, 5 a 10, pesquisou e entendeu. Agora você cria um exemplo qualquer, uma frase em inglês para cada uma delas. Beleza. Volta no seriado e escuta novamente só com áudio em inglês para ver ali novamente e fechar o ciclo. Após ouvir com áudio em inglês, você vai escrever um parágrafo, um texto resumindo o trecho que você assistiu. Ah, teacher, mas eu ainda não sei. Escreva palavras soltas que tem a ver com aquilo que você viu. Então vamos supor que teve uma cena de briga, aí chegou a polícia e prendeu um monte de gente, e você lembra palavras soltas. Você lembra fight, que é da briga, police, prison, enfim, você vai cada vez mais, entenda que é um processo natural. É inevitável. Se eu for aprender russo hoje, eu vou parecer uma criancinha de novo. É natural. Então, palavras, palavras, palavras que se juntam viram frases, que juntas viram parágrafos, que juntos viram textos. Beleza? E no final, tudo que você escrever, tanto as frases, tanto o texto, tanto o resumo, qualquer coisa, leia em voz alta. Aprenda, crie o hábito de olhar e ler falando. Fale em voz alta. Você não aprende a falar inglês se você não treinar a sua fala. E um detalhe importante é você pegar um gravadorzinho de voz, pode ser do WhatsApp mesmo, para você se ouvir falando e você conseguir perceber a melhora, ver onde você precisa melhorar. Essa técnica vai levar ali 30, 40 minutos para fazer. É um estudo completo, trabalhou os 4 pilares, listening, speaking, reading e writing. É interessantíssimo fazer, quem faz tem resultado. Tem gente que usa essa técnica 2, 3 vezes por semana e nos outros dias de estudo usa outras técnicas. Existem dezenas de técnicas de estudo. Hoje eu estou te mostrando essas técnicas que também têm muita eficiência. Essa é uma das minhas preferidas porque ela é leve, é tranquila e traz muito resultado. Estudo passivo, que é a imersão, mais o estudo ativo, que é quando você se concentra e estuda progressivamente, é a chave do sucesso para você aprender a falar inglês. Não tem como fugir desses 2 pilares do aprendizado. É criar uma imersão, se acostumar a ouvir as pessoas de uma forma natural e começar a falar como elas e estudar para conseguir acelerar o processo. Além de você aprender de uma forma mais natural, você consegue aprender de uma forma muito mais rápida e eficiente, utilizando o processo natural de aprendizagem que todos nós sempre utilizamos desde o início da humanidade até hoje em dia, mas que infelizmente a máfia dos cursinhos inverteu completamente para te fazer refém deles por muito tempo.
Então você fazendo a imersão e estudando ativamente, você tem o sucesso no inglês. E por que é tão importante ter o sucesso no inglês? Antigamente, lá para a década de 30, ninguém falava inglês porque não era tão relevante, o mundo não era conectado. Já nos anos 80, que o mundo começou a se conectar um pouquinho mais, os profissionais que sabiam falar inglês, eles eram joias no mercado de trabalho. Eles eram super valorizados e às vezes eles ganhavam salários enormes somente por falar inglês, sem ter nenhuma outra qualificação. Lá para os anos 90, anos 2000, já foram períodos que mais pessoas falavam inglês. Então você ter ali a sua faculdade junto de um curso de inglês te abria diversas possibilidades de trabalhar em multinacionais. Era ainda um diferencial no mercado. Hoje em dia, mesmo tendo ainda muito brasileiro que ainda não sabe falar inglês não é mais uma joia e não é mais um diferencial. Falar inglês hoje em dia é uma obrigação do profissional. Simplesmente porque muitos empregos você nem entra se você não tiver um inglês fluente. Muitos empregos você só consegue chegar até certo patamar dentro da empresa porque é uma empresa multinacional, que para você subir de cargo, pegar um cargo de supervisor, você vai ter que se comunicar diretamente com a filial no Reino Unido, com a filial dos Estados Unidos e vai precisar do inglês. Outras empresas fazem reuniões com dirigentes ali das sedes de diversos países. Um francês, um alemão, um italiano, um brasileiro. E como que todo mundo se comunica? Com o inglês. O inglês traz as melhores oportunidades. E muitas das vezes o profissional é excelente e ele não consegue se desenvolver na carreira simplesmente por não falar inglês. E olha só, hoje em dia é muito simples. E essa pesquisa mostra exatamente como funciona o mercado de trabalho hoje em dia. O salário é até 61% maior entre pessoas que têm o inglês fluente. Essa pesquisa foi feita no site da Cato, que é de agências de emprego, e foi divulgada pelo G1 da Globo. O que isso representa? 61% a mais. Simplesmente você tem as melhores oportunidades, você consegue chegar mais longe. E aqui a gente ainda está comparando profissões que aceitam você não ter inglês e ter o inglês. Tendo o inglês você ganha mais. Fora as diversas profissões que você nem entra se não tiver inglês. Por exemplo, para trabalhar de aeromoça, comissário de bordo, você não consegue trabalhar se não tiver inglês. Para trabalhar num navio de cruzeiro, também não consegue trabalhar no navio de cruzeiro se não tiver inglês. É um requisito mínimo. Então, várias profissões nem permitem que a pessoa entre sem inglês. Mas ainda nas profissões que permitem, há uma diferença salarial de 60%. Vamos dizer aqui que um trabalhador a nível médio, vamos dizer um recepcionista, ganha em torno de R$1.000. Já um recepcionista bilíngue, ele vai receber mais, ele recebe em média 61% a mais. Ou seja, uma pessoa que ganha R$1.000 com 60% a mais passaria a ser R$1.600 por mês. Em um mês já dá uma diferença de R$600. Isso no final do ano, sem contar 13º, férias e esses outros benefícios, dá uma diferença de R$7.200 por ano. Ou seja, quem tem o inglês e consegue colocar isso no emprego, colocar isso na realidade do trabalho, tem um aumento financeiro incrível. O que você faria com R$7.200 a mais por ano no seu dia a dia? Esse dinheiro é suficiente para fazer uma viagem internacional, é suficiente para passar semanas e semanas no hotel de frente para a praia, só aproveitando ali a onda, o vento batendo no cabelo. É dinheiro suficiente para comprar uma moto, para dar entrada em um carro. Faz muita diferença. Já um profissional de nível médio, ele recebe em torno de R$2.000, vamos dizer. Já um profissional ali também do nível médio com o domínio do inglês, ele tende a ganhar até R$3.200. Em um mês já dá uma diferença de R$1.200. No final do ano, são R$14.400 a mais que o seu concorrente tem e você não. Às vezes a pessoa tem a mesma qualificação que você, estudou no mesmo lugar e ela está ganhando isso tudo a mais por ano, simplesmente por ela ter inglês. Ela consegue alcançar cargos maiores dentro das empresas. R$14.000 por ano a mais. Esse dinheiro é suficiente para comprar um carro usado. É dinheiro suficiente para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos,
para abrir uma loja de algo que você queira fazer é bastante dinheiro. Já um profissional de nível superior, vamos dizer um engenheiro que ganha ali uns 5 mil reais, a tendência é que ele falando inglês ele passe a ganhar 8 para representar essa diferença de 60%. São 3 mil reais a mais todo mês, no final do ano, sem contar bônus, sem contar 13º, são 36 mil reais. 36 mil reais você compra um carro à vista, dá entrada num apartamento, você pode fazer uma viagem, um tour pela Europa de um mês, ficando em bons hotéis, enfim, você realiza sonhos com essa diferença salarial. Isso a gente está falando apenas de cargos mais básicos, porque se você for ver diretores de empresa, aqueles grandes cargos, você nem chega perto se não tiver inglês. Então, na base, já dá essa diferença salarial. E além de você passar a ganhar tudo isso a mais por ano, por falar inglês, você ainda concorre à possibilidade de poder alcançar os maiores cargos, aqueles cargos de 20, 30 mil reais por mês, que é a coisa mais rara você ver uma pessoa dessa que não sabe falar inglês. E o que você faria hoje com um salário 60% mais alto que os seus colegas da mesma profissão? Como você se sentiria tendo a chance de morar em outro país e se comunicar naturalmente com falantes nativos, sem precisar de tradutor, podendo se comunicar tão bem quanto você se comunica com uma pessoa em português? Você seria mais feliz com essa transformação na sua vida? Você seria mais feliz morando fora, no país dos seus sonhos, fazendo viagens, tendo dinheiro para poder viajar e se comunicar, alcançando maiores cargos na sua empresa? E agora eu vou mostrar para você o depoimento da Priscila. A Priscila foi uma das minhas alunas. Quando ela começou a estudar comigo, ela tinha dificuldade para falar. Ela até sabia uma palavra aqui, outra palavra ali, entendia bastante do que ela ouvia, mas na hora de falar ela se sentia muito travada e acabava não conseguindo se expressar da forma que ela queria. Escuta aí o que ela tem a dizer. Olá, tudo bem? Sou Priscila Ferrer, tenho 31 anos e faço aula com o Caio fazem 3 meses. Eu falo assim que o Caio é incrível, porque em 3 meses ele fez eu falar inglês. Hoje em dia eu falo 40 minutos de 1 hora. Mas assim, eu digo que o menino é muito bom mesmo. Eu tinha muita dificuldade, eu tinha muita vergonha e ele conseguiu tirar isso. E eu pensava que não falava nada e hoje eu consigo me comunicar, eu consigo entender o que as pessoas falam, ver um filme tranquilo em inglês e entender boa parte. E eu acho isso muito gratificante. Muito obrigada, Caio. Beijo. E olha, a Priscila tem uma rotina muito corrida. Ela é cabeleireira e ela atende pessoas em diversas cidades. Ela vai direto na casa das pessoas. E ela começou a ser chamada para trabalhar além daqui de Curitiba, começou a ser chamada também para fazer alguns cortes em Florianópolis. E começou a chegar indicação e mais indicação das clientes dela. E Florianópolis tem muito estrangeiro. Ela começou a receber clientes europeias, australianas, americanas, e ela sentia ali a necessidade de conversar naturalmente com elas, tanto para prestar um serviço com melhor qualidade e tanto para crescer profissionalmente, podendo atender essas pessoas que vêm para o Brasil e pagam em dólar e pagam em euros. Depois de 3 meses, ela já tinha conseguido se soltar, se sentir segura e confiante a ponto de manter conversas com falantes nativos em um nível muito satisfatório. Hoje ela consegue atender uma clientela internacional em Florianópolis e com certeza aumentou bastante o rendimento mensal dela. E os meus alunos, eles contam com uma série de bônus para o desenvolvimento do inglês deles. O primeiro bônus que eu entrego para todos os alunos é o bônus que eu chamo de Eu Sou o Seu Mentor VIP. Sabe quando você entra num curso e às vezes você se sente um pouco deslocado, perdido, você sente que aquilo ali é a mesma coisa para todo mundo? Isso não acontece, porque com os meus alunos eu faço inicialmente uma ligação. E nessa ligação que eu vou fazer para você, nós vamos ter uma conversa inicial. E eu vou entender exatamente toda a sua trajetória, todas as dificuldades, todas as particularidades e os objetivos que você tem com o inglês. E nessa conversa inicial,
Eu vou elaborar um plano de estudos exclusivo, apenas para você, adaptado no seu dia a dia, do seu jeitinho, para você conseguir se desenvolver no inglês. Essa conversa é algo único que eu vou entregar para os alunos, como eu venho entregando para os meus alunos do curso, que recebem um grande benefício, percebem uma grande mudança, porque às vezes com uma pequena conversa a pessoa consegue se esclarecer e eu já consigo enxergar exatamente qual era o fator que vinha atrapalhando essa pessoa de ter o inglês dela cada vez mais fluente. E o segundo bônus que eu entrego para todos os alunos é o caminho da fluência. Eu faço uma análise completa do desenvolvimento no inglês, seguido de mais uma ligação que pode durar até 1 hora. Ou seja, eu faço o planejamento inicial, uma mentoria completa VIP, o aluno começa a estudar. Após alguns meses, eu faço uma análise de como o aluno está se desenvolvendo. Eu analiso textos, eu analiso exercícios, áudios, e eu consigo ver exatamente o que o aluno precisa desenvolver. E com isso eu crio um novo planejamento de estudos. É que nem numa academia. Aquele treino que funciona no começo, 1 hora precisa ser trocado para trazer mais resultados. E nessa segunda ligação, depois do acompanhamento, eu consigo trazer para você uma nova forma de você continuar desenvolvendo seu inglês cada vez mais, até você chegar na sua fluência no inglês. E o terceiro bônus que eu entrego é o Full-Time Teacher, que quer dizer professor em tempo integral. E nesse bônus eu faço algo único. Eu entrego o meu número de WhatsApp que você vai ter na sua agenda do celular. É o meu número pessoal, então eu vou estar com ele sempre comigo. E eu deixo combinado que no horário comercial eu vou estar ali pronto para poder te ajudar. Ou seja, você teve qualquer dúvida ali no seu curso, você está assistindo as aulas e você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, você não precisa esperar a semana que vem, que nem no cursinho, para tirar uma dúvida. Você pode na mesma hora já me mandar e eu vou te assessorar, eu vou te responder. Então, além da mentoria, além da segunda mentoria, eu também vou te acompanhar ao longo de todo o seu processo de estudo para que você tenha o melhor resultado possível. Eu falei de horário comercial, mas muitas das vezes eu acabo respondendo no final de semana, não tem problema, se o celular estiver perto de mim, eu pego o celular e respondo. Eu só deixo confirmado o horário comercial, porque assim como você, eu posso estar numa viagem, eu posso ter um compromisso no final de semana e não estar ali presente. Mas olha, já teve vez que eu respondi aluno domingo, 10 horas da noite. Eu estando com o celular por perto, você vai ter a sua resposta imediatamente. O quarto bônus eu chamo de intercâmbio sem sair de casa. Nesse bônus, você vai ter um benefício de aprender como criar um ambiente próximo do intercâmbio dentro da sua casa. Nesse bônus, você vai ter 15 aulas ensinando tudo, mas absolutamente tudo que você precisa saber de técnicas de imersão no inglês. E com essas técnicas, você vai conseguir aplicar horas e mais horas e mais horas de inglês naturalmente no seu dia a dia, tendo um efeito igual ao que você tem quando você vai fazer o intercâmbio ou quando você vai morar fora do país. E você vai aprender ao longo dessas 15 aulas as mais diversas formas de trazer um verdadeiro intercâmbio do inglês para que você consiga se sentir cada vez melhor e entender mais inglês. E o quinto bônus que eu também vou entregar para todos os alunos é o Falando como Nativo. Nesse bônus eu entrego 2 livros que são livros próprios que eu mesmo fiz. O primeiro deles é o Como Começar a Aprender Inglês. Nesse livro eu falo exatamente o passo a passo de como você começar vindo do zero, mesmo que você nunca tenha visto inglês no seu dia a dia, e as mais diversas formas de praticar ao longo do dia. O segundo livro é o Como Usar os 170 Phrasal Verbs. Phrasal verbs são expressões muito comuns no inglês. São 2 palavras juntas que elas criam um novo significado. E os americanos, britânicos, usam esses phrasal verbs toda hora. Então é muito importante você conhecer para saber quando usar. E nesse livro, além de você ter ali o significado de cada um, você tem também aplicações deles nas frases. Então, ou seja, você vai ter o phrasal verb, você vai entender o que ele significa e você vai ter ali 2, 3, 4, 5 exemplos de cada um para que você enxergue as diferentes possibilidades de como usar. Que quando você for falar inglês, você vai conseguir perfeitamente encaixar essas palavras e enriquecer o seu vocabulário falando
assim como os nativos falam. E o curso é um programa de estudo completo de 6 meses de duração. Ou seja, você fazendo tudo no planejamento que eu proponho para você, em 6 meses você vai aprender inglês, vai conseguir viajar, vai conseguir se comunicar de uma forma satisfatória, vai conseguir os resultados profissionais também. É uma plataforma com dezenas de aulas gravadas que vão sendo liberadas semanalmente. Ou seja, fica bem organizado, você vai saber exatamente qual é a próxima aula que você precisa assistir. Basta dar um play e começar a estudar. E o acesso à plataforma ele fica liberado por 2 anos, ou seja, o planejamento de estudos é para que você termine em 6 meses, mas o acesso vai ficar liberado por 2 anos, ou seja, se você precisar interromper e retornar depois, se você só puder começar daqui 1 mês, se você só quiser começar daqui 1 ano até, não tem problema, porque o seu acesso vai ficar liberado por todo esse período de 2 anos. Qualquer atualização, qualquer aula extra que eu colocar no curso também vai ficar disponível para você. Então eu posso vir a atualizar as aulas, eu posso trazer mais alguma aula, trazer mais alguma novidade e ao longo desses 2 anos vai ficar tudo liberado para você. Você pode estudar no seu ritmo, você pode parar e retornar quando você quiser. As aulas são 100% objetivas e práticas e vão sempre trabalhar as 4 competências, que é o listening, speaking, reading e writing. E nessas aulas você pode assistir quantas vezes quiser. Elas estão gravadas e você pode dar o play, pode pausar, pode ver de novo amanhã, pode revisar, enfim. Depois que a aula foi liberada, você pode sempre que quiser rever a aula no seu tempo. E você também vai ser sempre acompanhado diretamente por mim, como eu falei, podendo tirar suas dúvidas quando você quiser. E você vai ter também no curso diversas técnicas de estudo para poder ver qual técnica se encaixa melhor com o seu perfil de aprendizagem. Você tem a liberdade de assistir quantas vezes quiser. Vai estar sempre disponível 24 horas por dia. Pode ver em casa, pode ver na rua, pode ver no trabalho, pode ver no computador, no tablet, no celular, enfim. Você tem toda a liberdade de poder estudar inglês quando você quiser. Mas aqui no curso, a minha ideia é atingir justamente aquela pessoa que está querendo crescer no mercado de trabalho, é aquela pessoa que está querendo mudar de vida. O valor do curso não vai ser os R$ 14.400 que você pode ganhar a mais por ano tendo nível técnico, e nem os R$ 7.200 que você pode ganhar a mais por ano no emprego de nível médio. Como eu falei, a minha intenção é atingir aquela pessoa que quer crescer na vida e que está precisando mudar financeiramente. Então eu preciso também fazer algo para ajudar essa pessoa a ter condições de investir na carreira dela. A última vez que eu abri matrículas para o curso, o valor era de R$ 997, que era o valor completo. Isso não é uma mensalidade, é o curso inteiro com todos os bônus, um pagamento único de R$ 997. E as vagas se esgotaram muito rápido. Após o momento que eu liberei o carrinho para as pessoas se matricularem, pouco mais de 48 horas depois, as vagas já estavam esgotadas. Quem não se matriculou naquela época não conseguiu continuar. Mas dessa vez, como eu falei, eu vou conseguir para você uma condição especial. Eu avisei nos e-mails e avisei nos grupos de WhatsApp que dessa vez eu ia fazer um desconto único numa condição que o curso nunca foi entregue até hoje. Dessa vez, o curso não vai custar R$ 997. O curso completo de inglês vai sair por 12 parcelas de R$ 67,91. Isso, dividido por dia, sai mais barato que um cafezinho da padaria por dia. R$ 67,91 dividido por 30 dá em torno de R$ 2,25, mais barato que um cafezinho. E por esse valor você consegue aprender inglês, mudar a sua vida profissional, investir em você e começar a viver a vida que você planejou. Você pode fazer esse pagamento de 12 parcelas de R$ 67,91 pelo cartão de crédito, ou pode até fazer o pagamento à vista no valor de R$ 697, tanto por cartão, tanto por boleto. O parcelamento é apenas no cartão, mas tem também a possibilidade de fazer o pagamento à vista no boleto. Por um valor pequeno desse, você vai ter todas as possibilidades que a pessoa tem de aprender inglês. Hoje em dia a gente não precisa mais ficar 5, 6 anos estudando inglês, nem fazer um investimento de R$ 200 por mês
ao longo de 5 anos, que totaliza mais de 15 mil. Hoje você tem a oportunidade de começar finalmente a aprender inglês por 12 parcelas de R$ 67,91. No curso você tem uma garantia incondicional de 30 dias. Se por qualquer motivo você não gostar do curso ou decidir que ele não é para você, com apenas uma mensagem, com apenas um clique, você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Exatamente. Você tem 30 dias para decidir se você gostou do curso ou não. Você vai assistir às aulas, você vai receber a minha ligação, receber minha mentoria, e se decidir que não é bom para você, que você não gostou, que por algum motivo não se adaptou bem, sem problema algum. Você vai receber absolutamente 100% do valor de volta. Independente se você já assistiu aula, se você já pegou os e-books, se eu já liguei para você, não tem problema. Todo o seu dinheiro volta. E eu faço isso porque eu tenho muita confiança no meu trabalho. Eu tenho muita confiança nos meus alunos. Eu tenho muita confiança no resultado que eu consigo trazer para você. E eu só quero que fiquem comigo os alunos satisfeitos. Então você tem 30 dias para decidir se realmente o curso é ideal para você. Agora, você tem basicamente duas opções. No filme do Matrix, que tem essa foto, a pessoa tem a pílula azul e tem a pílula vermelha. Uma pílula a pessoa toma e esquece tudo que ela acabou de ouvir e volta para viver no mundinho que ela já vivia antes. A outra pílula é a pílula da realidade. Você toma e você continua consciente de tudo que está acontecendo, decide mudar e muda o rumo da sua vida. O que eu posso fazer é trazer para você a melhor condição possível. É trazer um valor acessível e excelentes bônus e condições para que você consiga estudar inglês. Mas o próximo passo é seu. Infelizmente eu não consigo decidir por você fazer a sua matrícula. Eu consigo te mostrar as melhores condições que eu acabei de mostrar, mas a decisão de começar é somente sua. E você tem as duas opções. Você pode simplesmente ignorar tudo que eu falei e continuar vivendo normalmente, com o mesmo salário, com os mesmos problemas, enfrentando as mesmas dificuldades, ignorar que você precisa aprender inglês, continuar indo para um cursinho tradicional para ficar lá mais 5 ou 6 anos e esquecer tudo que eu te falei. Mas você também tem a opção de aceitar a realidade, dessa nova realidade que está aparecendo agora na sua frente, e aceitar que você pode sim aprender inglês rápido, que você pode sim aprender inglês de uma vez por todas, de uma forma diferente, de uma forma fácil, uma forma que é natural para qualquer um aprender o idioma. Mas a decisão é apenas sua. Você pode sair daqui e ignorar tudo que eu falei, ou pode aproveitar e finalmente começar a viver aquela vida que você planejou. E lembrando que o valor são 12 parcelas de R$ 67,91, ou à vista, que pode ser até no boleto, por R$ 697. O curso fica hospedado na plataforma da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos do Brasil. Você, fazendo a matrícula, clicando nesse link aqui embaixo, você vai ser redirecionado para o site da Hotmart. Vai preencher as informações com o seu nome, seu telefone, o seu e-mail, e você vai receber um login e senha. Com esse login e senha, você tem acesso integral à plataforma. Logo em seguida, eu já entro em contato com você para a gente já agendar a nossa mentoria e já enviar para você os livros virtuais que eu te prometi e já começar a assessorar o seu desenvolvimento no inglês. Então lembrando, clique nesse botão aqui embaixo e faça o cadastro no curso. Complete com todas as suas informações, direitinho, nome, número e e-mail. Escolha a forma de pagamento que você acha melhor para você no momento, seja cartão, seja boleto, e assim que chegar a confirmação, você recebe todos os dados de acesso. Então é só clicar nesse link aqui embaixo e começar a aprender inglês de uma vez por todas. Seja muito bem-vindo ao curso Imersão Total no Inglês. Hey there, my name is Valeria, I'm 22 years old and I'm here to tell you an important thing. To study and learn English can change your life forever. You can get a better job, make money, or just to travel. And I met Teacher Kyle on Instagram. I watched his videos, his classes and quick tips, and I'm sure that Teacher Kyle will be the perfect person to help you to reach your fluency in English. So go check out this new course, the Fluency Troop, and change your life through this amazing language. Go check it out. Hi guys, my name is Lucão,
Faz há pouco tempo que eu adquiri o curso do Teacher Caio, imersão total, um curso muito bom, de alta qualidade, os conteúdos são ótimos e ainda mais tem a assistência do professor. Tem a assistência dele via WhatsApp, né? Porque eu sou de outro estado e é muito bom. Qualquer dúvida que eu tenho em relação à aula, e aí eu pergunto e ele me sana a minha dúvida. Fala, é melhor do que presencial, que a gente tem tempo de deslocamento, várias coisas. Mas é isso aí, valeu, see you! Hello, I'm Arthur and I'm 15 years old. Eu fui um dos alunos do Caio, um professor muito legal, companheiro, que partilhava experiências que ele viu lá fora, na Escócia. Então isso facilitava o nosso aprendizado. E tenho certeza que vocês vão gostar dele, professor show de bola. I am Cristiano, I have 28 years old. E eu tô aqui para falar do Teacher Caio, o melhor professor de inglês que existe. O cara é sinistro. Antigamente, eu acho que a dúvida de todo mundo é o verbo to be. Antigamente eu tinha muita dúvida no verbo to be, em passar as frases pro passado. Cara, isso acabava comigo, era demais. Isso daí era minha dúvida extrema. E, pô, depois que eu fiz as aulas do Caio, cara, é instantâneo, velho. Não tem como você não aprender, porque o cara é sinistro, o cara arrebenta no inglês. Melhor professor de inglês que eu já tive. E, pô, sinceramente, eu recomendo demais as aulas do cara, porque o cara é sinistro mesmo. O cara é sinistro, o cara is the motherfucking English. Motherfucker. O cara é foda, velho, na moral. Abração aí, galera. Valeu. Olá, tudo bem? Sou Priscila Ferrer, tenho 31 anos e faço aula com o Caio fazem 3 meses. Eu falo assim que o Caio é incrível, porque em 3 meses ele fez eu falar inglês. Eu digo que o menino é muito bom mesmo. Eu tinha muita dificuldade, eu tinha muita vergonha e ele conseguiu tirar isso. E eu pensava que não falava nada e hoje eu consigo me comunicar, eu consigo entender o que as pessoas falam, ver um filme tranquilo em inglês e entender boa parte. E eu acho isso muito gratificante. Muito obrigada, Caio. Beijo.